Então, turma, eu estou gravando esse vídeo para que fique uma explicação mais detalhada, bem sucinta, referente a esse sistema quando a gente tem três eixos. Então, como eu já havia falado para vocês, essa aqui é a nossa representação do esquema inicial, onde tem as dimensões de comprimento, largura do terreno. E o eixo Z, né, porque agora são três eixos para serem analisados, é o valor da cota. Então, aqui a gente tem as localizações para cada ponto em relação ao eixo X e ao eixo Y e os valores medidos das cotas. Nessa simbologia, todos os pontos que estão de azul são representações de pontos que possuem cotas medidas. E os vermelhos são os pontos que deverão ser encontrados a partir da interpolação. Iniciaremos calculando o valor da cota no ponto P2 pelo método de interpolação. Só que aqui vejamos que nós temos três eixos. Nós temos o eixo X, o eixo Y e o eixo da cota. E o nosso método de interpolação é baseado nos pontos, na localização dos pontos que você deseja encontrar, no caso que você já tem medido, vezes a função em relação à função naquele ponto. Então, se eu quiser encontrar o valor de P2, eu vou fixar um ponto aqui no eixo X, no eixo Y, para que ele não varie. E vou trabalhar com a variação do eixo X e os valores das cotas, que seria a variação no eixo Z. Então, lá no método de interpolação, pelo método de Lagrange, a gente tem as coordenadas em relação ao eixo X e o valor da função naquele ponto. Nesse nosso caso, a gente está vendo aqui coordenada no eixo X, para o P1, por exemplo, é 5, para o P2, 20 e para o P3, 35. E os valores das cotas, ou seja, o valor da função, eu tenho para P1 e P3. Então, para eu determinar o valor do P2, eu vou criar um polinômio característico em função da localização e da cota de P1 e da localização e da cota de P3. Por que eu estou trabalhando só com esses dois valores? Porque quando eu adoto, né, o ponto que eu quero analisar e esses dois valores, eles são os valores que não variam para o valor de 5 de y igual a 5m. Então, quando eu trabalho dessa maneira, eu estou criando meu polinômio característico em função de dois eixos, porque o eixo y não está variando. Então, ele não vai ter influência no meu resultado. Então, coloquei aqui em cima para vocês. Eixo y fixo em 5 metros. Então, vou criar o primeiro polinômio, que eu vou chamar de P1. Então, vejam que esse P1 aqui não é referente ao ponto, esse é o polinômio. E eu vou chamá-lo de P1x, porque ele está criado em função da coordenada do eixo x e as cotas, que seria o eixo z. Então, esse primeiro polinômio será criado em função de dois pontos que são medidos. Esse P2 vai ser o valor que eu quero encontrar, então eu ainda não tenho uma cota nesse eixo. Portanto, os valores que eu tenho são de cota de P1 e de P3. Então, meu polinômio característico para encontrar o ponto P2 vai ser em função de P1 e P3. Então, eu criei uma tabelinha aqui. Coordenada em relação a P1, 5 metros. E a coordenada em função a P3, 35 metros. Para esses dois valores, no eixo Z, a gente tem que P1 é o valor da cota, então aqui a gente vê que é igual a 50. Eu representei aqui. E P3 equivale a 45, que eu também representei aqui. Aí, na fórmula de criação do polinômio característico, que nesse caso eu chamei de P1x, vai ser polinômio de Lagrange vezes a função f1 de x, mais segundo polinômio de Lagrange vezes f2 de x. Os valores das funções no ponto eu já tenho, que são os meus valores da cota. No primeiro ponto equivale a 50 e no segundo ponto equivale a 45. Aí eu vou criar os polinômios característicos de Lagrange. Como eu só tenho dois pontos, então eu só vou ter um
cálculo aqui. X menos x2 dividido por x1 menos x2 e x menos x1 dividido por x2 menos x1. O x é uma incógnita, né? Que ele vai ser usado lá no polinômio característico. Qual é o valor do x2? x1 equivale a 5 e x2 equivale a 35. Então, x menos 35 dividido por 5 menos 35, que resulta em x menos 35 dividido por menos 30. O L2, x menos 5 dividido por 35 menos 5, que é igual a x menos 5 dividido por 30. Após encontrarmos os valores dos polinômios de Lagrange, a gente consegue determinar qual é o polinômio característico da função. Polinômio de Lagrange vezes a função no ponto, que nesse caso é a nossa cota em P1, mais o polinômio de Lagrange 2 vezes a função no ponto, que seria o valor da cota em P3. Para eu encontrar o valor da cota em P2, o x está em 20. Então, para eu encontrar esse valor de P2, vai ser encontrar o polinômio característico P1 de x no eixo 20. Então, no lugar do x aqui, eu vou estar substituindo por 20. Jogando no meu polinômio característico P1x, eu chego no resultado de 47,5. Então, a cota em P2 é 47,5. De maneira análoga, a gente resolveu para encontrar o ponto P8. O P8, a gente também escolheu um ponto fixo em y para variar apenas o eixo x e o valor da cota. Só que nesse caso, o eixo y equivale a 15, que é onde estão locadas essas cotas que eu quero analisar. Então, eu resolvi da mesma maneira, mas verificando para a cota P7 e a cota P9, a localização em relação ao eixo x e os seus valores, que já são medidos. Calculei novamente o L1 de x, o L1 e o L2, que é o polinômio de Lagrange. E a gente encontrou o polinômio característico P2 de x. O P2 de x, que é o segundo polinômio em relação à variação do eixo x, é o polinômio de Lagrange vezes a cota P7. Polinômio de Lagrange vezes a cota P9. Então, P2 de x vai ser o resultado do L1 de x vezes o P7 mais L2 vezes o P9. Também está localizado no eixo x igual a m, então P8 é igual a P2 de x de 20, que é igual a 20 menos 35 dividido por menos 30 vezes 41, mais 20 menos 5 dividido por 30 vezes 55, que equivale a 48. Então, até agora a gente já calculou tanto P2 quanto P8. Quais são os pontos que eu preciso determinar agora? O valor da cota em P4 e o valor da cota em P6. Vejamos que a partir de agora eu vou fazer a variação em relação ao eixo Y e as cotas. Então, o que eu vou tornar fixo nesse caso? Tanto para o cálculo de P4 quanto para o cálculo de P6. O que vai ser fixo vai ser o valor do x. Então, portanto, eixo x para o cálculo do P4 vai ser em 5 metros. Então, agora a gente vai estar criando o polinômio P1y. Primeiro polinômio em relação ao eixo y, que nesse caso é a nossa largura, e o eixo z, que são as cotas. Esse polinômio será criado em função do ponto P1 e do ponto P7, né? Porque são os pontos em que possuem a localização fixa no eixo x. Então, a gente tem que a cota no ponto P1 é o valor medido aqui, 50, e no ponto P7 também o valor medido, 41. Os valores das suas coordenadas em relação a essa largura, P1 está em 5, y igual a 5, e P7 está em y igual a 15. Então, as coordenadas são 5 e 15, e as cotas nessas coordenadas para o ponto P1 igual a 50, P7 é 41. Então, qual é a nossa fórmula do polinômio característico pelo método da interpolação? P1y vai ser o polinômio de Lagrange vezes f1 de y, mais o polinômio de Lagrange 2 vezes o f2 de y. Os valores da função no ponto eu já tenho, que são as cotas.
para o ponto 1 é 50, para o ponto 2, 41. Aí eu vou para o cálculo de L1 e L2 em função do y. Vejam que aqui, gente, eu só alterei a nomenclatura porque agora a gente não está variando o eixo x, a gente está variando o eixo y. Mas a metodologia é a mesma. Y menos y2 dividido por y menos y2, y menos y1 dividido por y2 menos y1. Substituindo os meus valores, a gente chega no resultado final para L1 e para L2. Então, só lembrando que nosso eixo fixo está em 5 metros, x igual a 5 metros. Então, aqui, né, o nosso P1 de y. Substituir com os valores que a gente encontrou no slide anterior, para L1 e para L2, e repetir o 50 da forma e o 41 da forma, que é o valor da cota no ponto P1 e o valor da cota no ponto P7. Portanto, a cota de P4, que é o valor que eu não tenho, a gente percebe aqui que ela está localizada em y igual a 10. Então, se ela está localizada nesse eixo, para eu determinar o valor da cota em P4, eu vou jogar, né, o meu y igual a 10 dentro do polinômio que eu acabei de determinar. Portanto, P4 vai ser igual a Py de 10, que vai ser igual a substituir esse 10 nos locais onde tem o y na minha função. 10 menos 15 dividido por menos 10 vezes 50, mais 10 menos 5 dividido por 10 vezes 41. Então, a gente determinou que o valor da cota em P4 é 45,5. O nosso último cálculo é para determinar o valor do ponto P6. Nesse P6, a gente está determinando um eixo fixo para x igual a 35. Então, aqui, ó. E o que vai variar também é o meu eixo y. Portanto, é o P2y, segundo o polinômio em função do eixo y. E as cotas z. Esse polinômio, por sua vez, será criado em função do P3 e do P9, porque são os pontos que estão com x igual a 35. Ou seja, deixando o meu eixo x fixo. Aí eu fui substituindo os valores. P3 está em y igual a 5 e P9 está em y igual a 15. Então, são os valores das minhas coordenadas. O valor de P3 é um valor tabelado, 45. E o valor de P9 também, na verdade, tabelado não, é um valor medido. Das cotas, P3, 45 e P9, 55. Então, P2 de y vai ser o polinômio de Lagrange vezes a função f1 de y, mais o polinômio de Lagrange 2 vezes a função f2 de y. Função f1 de y é o valor da cota no ponto P3. Função f2 de y é o valor da cota no ponto P9. E aqui a gente substituindo as coordenadas encontrou o L1 e o L2. Então, só trouxe o cálculo do P2 de y e substituí os valores dos polinômios de Lagrange, L1 e L2, na forma. Assim, eu criei o segundo polinômio característico em função do eixo y. A cota P6 ela está localizada em y igual a 10. Né? Então, a partir desse polinômio P2y, a gente vai substituir o ponto que consta, o P6, e vai encontrar o valor da cota nesse ponto. Portanto, o P6 vai ser igual ao P2y de 10, que é a coordenada onde está localizado esse ponto, que vai ser igual. Então, basta substituir o valor 10 nas incógnitas y do meu polinômio característico. 10 menos 15 dividido por menos 10 vezes 45, mais 10 menos 5 dividido por 10 vezes 55. Isso vai ser igual a 50. Portanto, 50 é o valor da minha cota no ponto P6. Então, dessa maneira, a gente finaliza, né, e encontra todos os valores das cotas dos pontos em vermelho, que foram justamente os pontos em que não foram medidos. E isso foi possível através da interpolação.